Bem, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês algumas dicas e alguns procedimentos simples para realizar uma interpolação linear, neste caso proporcional, ou seja, quando as duas variáveis aumentam na mesma proporção. Esse é um tema interessante, em especial para as ciências agrárias, pois com frequência precisamos determinar valores intermediários a partir de um conjunto de dados dispostos, na maioria das vezes, em tabelas. Veja o exemplo a seguir. Eu tenho uma variável, seria área, e o volume correspondente, e eu preciso calcular, por exemplo, um volume intermediário que não aparece nessa tabela. Bem, a partir desses dados, fazendo uma interpolação linear, a gente consegue determinar a incógnita de forma aproximada. Vamos ter outro exemplo. Vamos ver aqui, por exemplo, agora vamos determinar o valor na variável da esquerda. Ou seja, eu tenho largura ao topo de um silo e o volume correspondente. A partir de um volume, eu preciso determinar, por exemplo, a largura do topo. Então, vamos resolver o primeiro exemplo. A dica é simples. O primeiro passo é localizar as incógnitas e o correspondente valor na outra variável. Então, vejam bem, eu preciso calcular o volume para 65 quilômetros quadrados. Bem, o 65 está entre 60 e 80, que são os valores originais da tabela, e a esse valor corresponde um x. Bom, com isso eu monto um triângulo retângulo e aplico a semelhança de triângulos para estabelecer as proporções correspondentes. Então, vejam bem, aqui situamos 60, que seriam os limites, e 65, que seria o valor intermediário. Da mesma forma, estabelecer, muito cuidado aqui, a dica aqui é estabelecer a proporção, ou seja, em cada extremo do triângulo, eu coloco os valores correspondentes, tá? Então, 60 é proporcional a 275, como 80 é proporcional a 450. E aqui no centro teríamos os valores intermediários, tanto o valor pedido quanto a incógnita. Bem, com base nisso, vejam bem agora o procedimento. Eu sempre começo pelo lado que tem a incógnita, neste caso o x. Então vejam bem, esse seria o primeiro lado, seria a hipotenusa desse triângulo menorzinho, é proporcional à hipotenusa grande, do triângulo grande, lembrando a semelhança de triângulo. E então aí teríamos a primeira proporção. De forma semelhante, eu faço aqui no cateto que está na base. Então, veríamos aqui, começamos na mesma ordem, ou seja, começamos pelo cateto menorzinho do triângulo retângulo, que seria proporcional ao cateto do triângulo grande, triângulo maior. Então, vejam bem as proporções. Bem, agora, esse raciocínio geométrico, gráfico, a gente traduz agora na expressão matemática. Então, vejam bem, existem diversas formas de colocar corretamente essas proporções. Contudo, eu recomendo deixar no numerador do membro esquerdo a incógnita. Ou seja, procuramos a forma de que ele fique sempre no numerador do membro esquerdo. Isso facilita o isolamento dessa variável. Mas você pode experimentar outras posições e outras proporções, desde que sejam corretamente formuladas. Então, vejam bem, aí temos a primeira proporção, que foi o primeiro tracinho, a primeira seta azul, x menos 275, é proporcional, ou seja, dividido por 450, seria a hipotenusa grande, menos o valor de 275. Isto tem que ser proporcional agora ao lado do triângulo menor, seria 65 menos 60, e de igual forma seria proporcional ao lado maior, seria 80 menos 60. Bom, agora com simples operações aritméticas, eu consigo isolar o x. Vejam bem, esse termo do membro direito eu poderia ter efetuado, mas eu deixei aqui indicado para que vocês acompanhem as operações. E vejam bem, ele já estava aí, então não preciso fazer nada. Entretanto, esse que está aqui no membro
esquerdo no denominador, ele passa multiplicando completo. Vejam bem que coloquei um parêntese, cuidado aí. Passo para o membro direito multiplicando. E por fim, o último que eu faço é passar esse termo que ficou subtraindo no membro esquerdo, ele passa somando para o membro direito. E por fim, determinamos o valor. Teríamos esse é o valor. Vejam bem, muito importante verificar. Uma forma, digamos assim, simples de verificar se não houve um grave erro aqui nas operações e na proporção, é que a primeira premissa é que o valor encontrado ou determinado tem que estar entre os limites como era suposto inicialmente. Se você calcula e cai fora esses limites, alguma coisa está errada aqui na proporção. Aí vocês erraram na proporção ou erraram na operação aritmética. Das duas, uma. Bem, vamos para o segundo. O segundo agora eu coloquei a incógnita na variável da esquerda, mas vamos seguir o mesmo raciocínio. Agora eu coloquei as menores, sempre coloco os valores menores na base do triângulo e os maiores na hipotenusa do triângulo, mas isso poderia mudar a seu critério, desde que respeitem as proporções. Então vejam bem, o x, o primeiro que eu faço é localizar o valor pedido e a posição da incógnita, ou seja, 490 encontra-se entre 417 e 513. E, obviamente, o x tem que estar entre 11 e 12, que seriam os limites. Bem, estabelecemos o triângulo, 11, 12, que seriam os limites, e o x, valor intermediário. De igual forma, fazemos aqui na hipotenusa, 417, 513, e o 490 como valor intermediário. Repetimos a operação. Começando sempre pelo x, lembrem de deixar o x no numerador do membro esquerdo. Então vamos lá, esse é o primeiro elemento da proporção. O segundo seria a base maior. E vamos agora formular o membro da direita. Se começamos com a parte inferior aqui, o triângulo menorzinho, então teria que ser a hipotenusa do triângulo menorzinho. Vamos lá. Seria essa mesma ordem, que seria essa chave azul. E por fim, seria o denominador do membro direito, seria a hipotenusa grande. Bem, essa é a parte gráfica, vamos para a parte analítica. De igual forma, o primeiro termo, x menos 11, tem que ser proporcional a 12 menos 11. E no membro direito, que teríamos a proporção de 490, que seria o valor intermediário. Observem que eu sempre comecei pelo valor intermediário, fiz a subtração. E por fim, a hipotenusa do triângulo maior. Bem, teríamos agora a solução, uma parte aritmética simples. Deixamos o membro direito do jeito que ele está, não mexemos nele. Poderiam ter calculado isso aí, não tem problema nenhum. Eu coloquei parêntese para indicar a prioridade, certo? E esse denominador que está no membro esquerdo passa multiplicando para o membro direito. E por fim, o termo que está subtraindo no membro esquerdo, ele passa somando para o membro direito. E assim determinamos o valor intermediário, como era de esperar, lembrando a primeira dica, esse valor tem que estar entre 11 e 12. Se cai fora, ou seja, é menor que 11 ou maior que 12, com certeza alguma coisa está errada aqui, alguma operação aritmética que não fizeram corretamente. Bom, isso é o que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.